Habilitando a opção de Stroke em Windows e Strokes, a gente consegue movê-lo para cima, reorganizando, né, para poder trabalhar melhor. E ele nos dá uma série de opções referente ao traçado. Diversas posições, diversas configurações que, utilizando qualquer ferramenta, nós vamos poder selecionar a espessura desse traçado, desse stroke, seja na opção ali do lado ou mesmo na opção aqui em cima, nas ferramentas, de acordo com a necessidade. E além disso, a gente tem algumas formas específicas das suas extremidades, que a gente consegue alterar. Então dá, dependendo do trabalho, um efeito de finalização, um acabamento. E não importa muito a ordem, a gente pode fazer primeiro o traço e depois aplicar, ou já fazer utilizando com essas formas. Não tem limitação para esse tipo de trabalho. O mesmo pode ser feito naquilo que já foi realizado, como o exemplo da Vespa. A gente alterar essas extremidades. Deletando aqui, nós podemos usar outros modelos também para exemplificar a dashed line, que nada mais é do que o pontilhamento automático do contorno. Esse pontilhamento nós podemos decidir tanto o espaçamento como intervalos, conforme nós colocamos o número de configurações, né, dentro dessa dashed line. Como vocês podem ver, a variação entre os pontilhamentos, e da mesma forma se aplica para qualquer outra estrutura. Então esse tipo de pontilhamento normalmente é utilizado em taxonomia para se referir a uma estrutura que está atrás do que está em primeiro plano, no caso aqui o quadrado. Com facilidade de movimentação, nós temos a opção, clicando com o botão direito, que é o Group Ungroup. Então ela seleciona diversos objetos e reúne numa única camada, e com isso nós conseguimos mover todos de uma vez só e efetuando qualquer tipo de alteração em suas propriedades, seja mover, tamanho. E da mesma forma, nós conseguimos desagrupá-las, voltando então à sua independência. Aqui, realizando o mesmo trabalho, num outro exemplo, agora de forma mais acelerada, e sem muita preocupação se está fazendo certo ou errado, porque, como já sabem, a gente consegue fazer essas correções. A gente pode aproveitar também uma das ferramentas para facilitar o trabalho, já que a gente tem uma estrutura que ela é mais ovalada, a gente pode utilizar justamente a ferramenta própria para isso. Dando preenchimento naquela parte mais escura do olho. Então temos o básico a ser trabalhado. Não ficou exatamente igual, mas é só para ilustrar, sem trocadilho, as ferramentas e como dá para ser realizado os contornos. Então aqui com a metade do desenho feita e agrupando, quero mostrar uma propriedade chamada Reflect, que ela justamente com o botão direito também, em Transform, nós vamos refletir todo um lado dela, seja vertical ou horizontalmente, com a opção Preview habilitada, para a gente verificar como vai ser feito, e nós damos uma cópia dele então. Ele vai copiar tudo que já foi feito. Então, sem muito esforço, nós temos uma total reprodução. Mais uma vez, é só um exemplo para apresentar a opção, a ferramenta. E claro, precisa de ajuste. E aqui no caso nós temos uma lacuna.
E selecionando a opção Direct Selection Tool e selecionando esses pontos, a gente, através do Connected Selected Endpoints, nós conseguimos transformar um objeto único através daqueles dois que foram criados. E apesar disso, nós precisamos fazer alguns ajustes, né? Porque como eles unem os objetos, eles possuem um preenchimento, algumas estruturas podem ficar atrás nas camadas. E claro, a gente precisa reorganizar alguns detalhes finais. Então a gente verifica a forma, né? Ali a parte da cauda que está completamente fora. Então assim a gente consegue da mesma forma editar com facilidade, sem necessidade de recriar tudo. Aqui de forma mais livre, utilizando o lápis, o Pencil Tool, né? E da mesma forma, dando preenchimento às estruturas que foram copiadas, mas não estavam agrupadas. Uma outra opção também de realizar o contorno é, na verdade, através do recorte, que é através da opção faca, que a gente não tem aqui disponível nesse layout de organização. Então, ao clicar aqui no cantinho, nós vamos na opção faca, knife, e aí nós podemos arrastar ela para onde que nós quisermos, aqui na posição das ferramentas. Deixar ela aqui. E o que acontece? A gente pode fazer o contorno da estrutura, vamos dizer, vou fazer aqui grosseiramente. Então o que acontece? Como nós temos um formato inteiro, com a opção faca ou knife, a gente pode recortar essa região que ele faz a remoção automática. Ou seja, ele efetivamente corta um pedaço dela. Uma ferramenta muito prática que existe é o Artbrush, que ele permite reproduzir diversos padrões que encontramos regularmente. Então, com isso, como exemplo, eu vou criar uma seta simples do corpo do himenóptero, através de formatos, né, triangular. Desse mesmo formato eu posso criar diferentes maneiras, né, seja com um polígono ou através de setas pela caneta, utilizando também a proporção, né, ou a ausência de proporção, no caso, para regular essa seta. Seta ou cerda, né? Então, apesar de eu estar utilizando aqui um exemplo de seta ou cerda, qualquer outro tipo de padrão encontrado no que vocês trabalhem, ele pode ser reproduzido dessa forma. Então aqui, como pode ver, eles estão meio sobressaindo, eu dou um preenchimento nelas e jogo cada estrutura na sua posição de camada, né? No caso, para trás ali a base, dou uma organizada nela. Na outra também, que serve como exemplo. Jogando para trás mais uma vez. Então, aqui nós temos as setas para serem trabalhadas. Como eu quero que ela seja reproduzida várias vezes, dando um ajuste final aqui. Então eu tenho essa estrutura. Vou dar só uma realçada aqui na base para ficar mais adequado. Não ficar tão reto. Opa. Pronto. Mesma coisa no outro. Dá uma ajustada final. Pronto, tá bom. Então aqui tem duas setas que vão ser reproduzidas várias vezes. Então seleciono tudo, agrupo. E com isso, faço na outra. Então aqui eu seleciono tudo, eu vou em Window e ativo o Brushes, que nos dá modelos pré-prontos para serem utilizados. Então eu clico em New Brush, Art Brush, dou OK e seleciono a direção do início do traço até o final dele, na Direction.
coloco escala proporcionalmente, Scale Proportionality, e dou um nome qualquer que vai ser reconhecido ali nos exemplos. Me adicionou então a opção aqui, seta 02, e com um traçado qualquer, no momento que eu clico nesse brush, ele já me dá o padrão dele no formato pré-pronto. Então eu basicamente faço automaticamente diversas setas. Utilizando então a opção Brush em si, eu posso reproduzir isso livremente e infinitas vezes, sem ter o menor trabalho de reproduzir cada uma dessas setas. Ou seja, cada um desses padrões. O mesmo se aplica ali aos exemplos do lado, em qualquer opção e formato que pode ser feito. Vocês conseguem criar esse tipo de formato, esse tipo de padrões. Então aqui no abdômen da vespa, nós conseguimos adicionar essas setas sem muito esforço e sem o trabalho de ter que reproduzir isso infinitas vezes. Desfazendo todos aqui. Ou seja, essa complexidade dos detalhes é que dá o trabalho final de qualidade. E ainda mais para facilitar, você, se quiser, pode, né, mover todas dentro de uma camada e com isso reproduzir toda essa quantidade de setas sem ter que ficar reproduzindo ou repetindo isso o tempo todo para cada um desses segmentos. Então facilita e agiliza muito o trabalho. Claro que eu estou fazendo de forma aleatória, podem ter padrões para isso, mas eu só quero exemplificar a facilidade que se tem em automatizar alguma atividade que seria feita individualmente ou repetidas vezes. Ou seja, qualquer padrão ele pode ser reproduzido dessa forma. No caso aqui eu fiz com as setas da Vespa, mas nós também podemos fazer com algumas pigmentações, talvez, pontuações desses girinos, da seguinte forma. Nós especificamos um padrão, no caso ali os círculos, né, mais próximos da superfície ou da borda, da maior intensidade no contraste, né, pontuado. Então nós selecionamos o Art Brush da mesma forma e selecionamos a direção, no caso lateralmente, também proporcionalmente. E nós então precisamos fazer uma linha para representar esse padrão, essa pontuação que vai ser replicada ao longo de todo o corpo. Só que quando a gente seleciona dessa forma, vocês veem que fica meio distorcido, porque ali o padrão ele é um pouco maior. Então, utilizando essa proporção, nós vamos dar a pontuação, ou seja, a segmentação, para ele se replicar para cada ponto dessa segmentação que nós selecionamos. Aqui só dando uma ajustada, o ideal seria que fosse uma replicação da camada do corpo, da margem do corpo, para ele ficar cada vez mais próximo e aí sim reproduzir adequadamente essa pigmentação. Isso é só uma das maneiras disso ser realizado. Com todas as ferramentas que ele tem, a gente consegue criar variações dos mesmos efeitos. Então aqui eu vou dar uma acelerada para ver como fica o resultado final, ou pelo menos parte dele.